Glória a Deus, amados. Que bom. Irmãos, estou muito feliz. E hoje eu passei o dia todo em casa com uma expectativa, contando as horas do culto chegar, porque eu sei que Deus, Ele tem uma palavra no seu coração, assim como Ele falou ao meu, mas mais também do que isso, não apenas porque Deus tem uma palavra para o nosso coração, mas porque também nós temos uma palavra para entregar para o Senhor hoje. Amém? Nós temos algo para entregar para o Senhor hoje. E você já sabe o que você vai dizer para Ele hoje? Você já sabe? De algo assim que arrebata o coração dele? O que você preparou? Sexta-feira nós falamos, né, de expectativa. Domingo passado também falamos de expectativa, né, de estarmos com expectativa quando vamos à casa do Senhor, ter algo em nosso coração, uma esperança, preparar ao Senhor alguma coisa. E você veio ao culto de celebração, você veio aqui adorar a Deus, você veio reunir com sua família de fé, você veio adorar ao Senhor, mas você também veio trazer algo para Deus. Não veio trazer? E eu te pergunto, o que você trouxe para o Senhor? Eu quero te convidar a não voltar para sua casa sem entregar, sem depositar no altar dele. Amém? Até o final, você vai pensar, o que eu trouxe para o Senhor? O que eu tenho para entregar ao meu Deus, por todos os benefícios que Ele tem me feito? Deus tem uma palavra no seu coração, mas eu creio que você também tem uma palavra para o coração de Deus hoje. E você vai poder entregar isso até o final do culto. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos nos últimos meses vivendo algo muito bacana aqui. Deus, eu comecei há uns 3 meses atrás, se não me engano, a nossa jornada de 40 dias contra a cultura, quando nós ministramos aqui uma série de mensagens, falando para a igreja, ministrando à igreja sobre a importância de estarmos preparados para colidir de frente mesmo com a cultura desse mundo. Cultura desse mundo que navega para longe de Deus. E quando essa cultura, ela quer nos impor costumes, hábitos, que nos distancia do Senhor, nós precisamos colidir, nós precisamos bater de frente e falar, olha, eu não abro mão dos meus valores. Mas eu confesso para os irmãos, que eu não tinha noção do que Deus iria fazer após isso. Ao meu coração, a priori, era apenas uma série que me custou muito, diga de passagem. Foi uma luta muito, tanto espiritual, tanto em vários aspectos, ideológica mesmo. Mas Deus foi ministrando algo, porque ao final da série, Deus tocou no meu coração a necessidade de a gente orar por avivamento, e nós fizemos isso. E agora, no final de outubro, quando estávamos já no final da campanha, e nós tivemos ministrações dos pastores da região, online, essa oração juntos, coletivos, o Senhor trouxe ao meu coração de uma direção, a direção para que nesse mês de novembro, nós pudéssemos ter uma caminhada, gratidão minha irmã, uma caminhada que vai terminar no dia 6 e 7 de dezembro. Eu tenho certeza que esse final, esse fechamento dia 6 e 7 de setembro vai ser fantástico, sabe? Vai superar tudo que Deus já fez aqui. Você está com essa expectativa? Amém? Eu quero convidar você a ter essa expectativa de que Deus vai fazer algo como nunca fez no dia 6 e 7 de dezembro. Mas lá vai ser dezembro. Mas lá vai ser a conclusão de algo que Deus vai começar aqui hoje. Amém? E Deus vai começar falando ao seu coração. Qual é o tema da mensagem de hoje? Mais alto? Amado, tem coisas que a gente não consegue entender. A gente só avança por meio da obediência e da fé. O povo de Israel ficou 40 anos vagando no deserto, porque eles queriam justificativa. Eles queriam conclusões lógicas. Eles queriam um argumento válido que fizesse sentido para eles. Só que infelizmente não veio, porque Deus não tem compromisso em te fazer entender. Deus tem um compromisso em honrar a palavra que Ele lança sobre a sua vida. Está fazendo sentido? Deus não tem compromisso se eu for entender ou não. Ele tem compromisso com a palavra. A Bíblia diz que Ele vela por sua palavra para cumprir. Agora, se essa palavra vai fazer sentido, como por exemplo, faz sentido um homem passar 3 dias dentro do estômago de um grande peixe e sair vivo. Faz sentido você estar diante de um grande rio
um mar, e ele se fender em duas partes, e as pessoas andarem em terra seca entre essas partes de água? Faz sentido alguém que está morto há 4 dias, e um outro chega na porta para lá de fora e diz: Lázaro, sai para fora. E o camarada deixar para trás ataduras. Imagina a caatinga que estava dentro daquele túmulo. Ele deve ter passado mais ou menos 30 dias tomando banho assim, umas 3 vezes, 4 vezes por dia, para ver se tirava um mau cheiro. Tem coisa que não faz sentido, querido. Não faz. Você só precisa acreditar. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, porque no decorrer desse mês, nós vamos orar e nós vamos clamar a Deus, para que Deus amplie a nossa visão. É a série que vamos começar aqui hoje. Deus nos mostre, Deus nos faça, não entender, mas compreender e aceitar os desígnios dele para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15 em diante, para a glória de Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os visitantes que estão aqui hoje, porque é muitos, glória a Deus por isso, não é? Não dá para citar por nome, mas sinta-se abraçados pela nossa família, acolhidos no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você. Um irmão vai te procurar, vai te pedir para deixar seu contato e seu WhatsApp, porque depois eu quero conversar com você, te conhecer mais, entender mais, tá bom? Marcar um momento para a gente tomar um café, vai ser bênção demais, tá bom? Então, não se sinta incomodado se algum irmão te tocar e falar: anota aqui seu contato e seu nome, é para eu depois a gente poder estender mais a nossa conversa, que aqui no culto fica mais difícil, tá bom? Abrir aí, gente. Se não abrir, vai aparecer aqui no telão. 2 Reis, capítulo de número 6. Leremos a partir do versículo 15 até o versículo 17. 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 17. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bom? O texto diz o seguinte: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são numerosos, ou mais numerosos do que eles. Eu vou ler de novo com vocês, vai acompanhar comigo. O servo do homem de Deus se levantou-se, qual foi o horário? De novo? Bem cedo. O que é bem cedo para você? Tem umas pessoas para bem cedo, para alguns é 10 horas da madrugada, né? Mas qual é o seu bem cedo? Ele acorda cedo, e quando ele sai à porta, ele encontra um grupo de homens, armado até os dentes. E esses homens estão ali, não para falar: bom dia, servo de Eliseu, viemos trazer flores. Não, eles estão ali para poder prender Eliseu, e se possível matar Eliseu. O servo que morava com Eliseu, quando vê a cena, eles expressam: ai, meu senhor. E senhor aqui não é Deus, é Eliseu. O que faremos? Irmão, essa cena se parece com alguma cena que você já enfrentou na sua vida? De estar diante de uma situação tão difícil que você fale: meu Deus, o que farei agora? Você já passou por momentos assim? Que você recebe uma notícia, recebe alguém na sua porta para trazer uma notícia, e essa notícia é tão difícil, está tão fora das suas condições de solução, que você fala: ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Então, querido, essa cena é mais comum na Bíblia do que você imagina. Eu poderia passar o restante do culto aqui te dando exemplos de pessoas que tiveram más notícias e não sabiam o que fazer com elas. Eu já tive diversos momentos na vida que recebi notícias e eu queria tanto buscar uma solução e eu não conseguia. E eu acredito, se eu abrir o microfone aqui e pedir para cada um contar uma história semelhante, eu acredito que vai ter situações a 1000. Então, nesse momento onde uma má notícia se apresenta para você, e a circunstância está tão difícil que você olha para a sua condição e você não tem o que fazer,
Como você enxerga isso? Como você analisa isso? Você analisa isso como uma oportunidade de contemplar um grande milagre? Ou você olha para isso como uma circunstância que vai detonar com você, e agora, meu Pai do céu, eu vou morrer? Irmãos, pode parecer brincadeira, mas a maioria de nós reagimos de maneira desesperançosa, reagimos de maneira angustiante. Hoje à tarde eu estava relendo o texto e buscando na Bíblia outros momentos assim, e me deparei com Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, no verso 10. O povo estava sendo liberto, né, de Faraó. Deus havia falado para Faraó libertar o povo. Amém? E aí o povo está indo, tudo alegre. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Tem uma hora, alguém para ali, talvez. Espera aí, vou aqui no banheiro, no matinho. E eles param. E eles começam a ouvir ao longe barulho de cavalos. E a fumaça subindo no horizonte. O que é aquilo? Um está falando que coisa estranha. E está aproximando, o barulho ficando mais forte. A poeira aumentou no meio do deserto. E alguém fala: gente, não acredito. Que foi, menino? É Faraó. Mas aquele desgramado não deixou a gente vir em paz? O que está vindo atrás da gente? Não sei, só sei que nós vamos morrer. O desespero de novo. Não é isso, está lá, esse capítulo 14, colocou aí, verso 10. Eles se desesperam. E eles chegam para Moisés e falam: Moisés, não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para você nos tirar do Egito e vir nos fazer morrer aqui? Pode seguir o texto aí, pessoal. Quando eu narro, o texto vai passando aí. Não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para você vir fazer com que a gente morra. Aqui nós vamos morrer, Moisés. Olha o problema. Para o servo de Eliseu, foi um exército vindo da Síria, mandado pelo rei Ben-Hadad. Agora em Êxodo, é o rei Faraó, vindo com seu exército, para perseguir o povo que estava caminhando em direção à liberdade. Os dois cenários muitas vezes se parecem com a nossa vida, que parece que a gente está conseguindo sair da dívida, aí chega lá a mensaginha: fatura atrasada. Você acha que está conseguindo a solução do casamento, já tem uma semana que não briga, aí no outro dia o marido amanhece bicudo, ou a mulher amanhece com a raiva e o pau quebra de novo. Meu Deus do céu, eu pensei que esse problema já tinha acabado. Nós enfrentamos circunstâncias como essa. E a semelhança do povo de Israel no deserto, a semelhança desse rapaz, servo de Eliseu, a primeira característica que a gente se envolve, comportamental, é o desespero. E é por isso que Deus te trouxe aqui hoje, é por isso que Deus te colocou você para assistir esse culto aí em casa, quem está aí online, porque Deus quer que você mude isso. Existe um tempo de Deus chegando para nós, amém? Amém não, ninguém acreditou, mas vou falar de novo, quem sabe ouve. Existe um tempo novo de Deus chegando para nós. Mas para que você possa desfrutar desse tempo, você não vai poder mais viver com essa visão limitada. Essa visão, me desculpe a expressão, não quero ser ofensivo, mas essa visão de galinha, de porco, que só olha para o chão. Deus te trouxe aqui e está nos colocando diante dessa série, porque Ele quer revitalizar a sua visão. Aliás, Ele quer ampliar a sua visão. Ele quer trazer um direcionamento e te fazer compreender que as coisas não se limitam ao seu modo de enxergar. E é por isso, diga comigo, é por isso que eu preciso ter uma visão ampliada. E eu quero te falar hoje 3 motivos porque você precisa ampliar a sua visão. Nós cantamos aqui: recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia. Mas isso tudo só acontece com quem sai desse nível de visão raquítica e começa a ver as coisas como Deus vê. Um dia Samuel, irmãos, imagina Samuel, homem experiente, cheio do Espírito Santo, sacerdote, profeta. Sim, ele tinha ali um
tríplice ministério. E ele chega na casa de José para poder ungir um novo rei. E ele comete o equívoco de querer ungir o mais belo, mais alto, mais forte. E Deus falando, não é esse, não é esse. E quando chega o menorzinho da casa, que você já conhece a história, que é Davi, Deus fala uma coisa para Samuel, muito importante. Samuel, eu não vejo como os homens veem. Os homens veem o exterior. Quem aqui já não julgou alguém pela embalagem? Um dia eu estava aqui nessa igreja, na primeira vez que eu passei por aqui, e passou um pastor, alguém, uma liderança de uma determinada congregação, e ministramos o culto, aí estávamos 12 anos atrás, e no final do culto ele ficou ali, eu fui dar atenção como eu gosto sempre de fazer, e a pessoa falou assim para mim, eu queria conversar com o pastor da igreja. Bom, eu com 37 anos tenho essa carinha de novo, imagina eu com 24, né, na época, era uma criança, né, Márcio? E eu falei assim, o pastor sou eu. Irmãos, na hora, ele mudou o semblante, tomou aquele espanto, falou assim, você? Uma criança dessa? Né, no automático. Sim, às vezes a gente comete esses equívocos. E eu quero falar uma coisa. Samuel, com a experiência que ele tinha, com os anos de crente que tinha, quem está comigo, cometeu equívoco. Isto é, não são seus anos de evangélico, de crente, que vai fazer com que você tenha uma visão apurada. Ei, não é. Não são seus anos de religiosidade. Deus caminhou entre os homens. Deus, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. Deus veio à terra e as pessoas não o reconheceram. Não reconheceram. Isso me faz lembrar de uma metáfora de uma pessoa que estava esperando Jesus em casa. E ele tinha assado um baita de um frango, igual você assou hoje na sua casa, e não chamou a gente para almoçar lá, então está vendo. E aí chegou alguém na porta e bateu. Essa é uma metáfora. E bateu na porta, falou, olha, eu estou com fome, tem como você me dar um pouco de comida? Ele, rapaz, eu assei esse frango, é para Jesus, rapaz, como que eu vou fazer? E tal. Não, moço, eu estou esperando alguém especial. Estou esperando alguém especial, como que eu vou fazer? Meu irmão, vou dar. Tirou a coxa do frango e deu. E aí você já conhece a história, né? Depois veio outro, tirou outro pedaço do frango e deu. Aí quando Jesus chega na casa, ele está todo envergonhado. Ele está todo assim, entristecido. Porque quando Jesus chega, o frango já tinha quase ido embora. Todo mundo já tinha tirado um pedaço. Ele falou, Jesus, isso não importa não. Porque o frango que eu tinha assado estava completo. Mas foi chegando um pedido, então fiquei sem jeito e dei. Ele, rapaz, está tranquilo, estou satisfeito. Mas se eu não vier almoçar comigo? Sim, já vim almoçar. É uma metáfora que ilustra bem que quantas vezes a gente está procurando Jesus, em grandes personagens, em grandes revelações, e Deus se revela nas coisas mais simples da vida. Com todo carinho e respeito, você pode falar para o seu irmão, Deus está nos chamando a ampliar nossa visão acerca do reino dele. E para que isso aconteça, meu irmão, esses versos que nós lemos, qual é o contexto? Ben-Hadad, rei da Síria, está querendo de todas as formas invadir Samaria. Pastor, não conheço nada de Bíblia. Calma, vou explicar. Samaria é uma capital do reino norte de Israel, ok? Israel era dividido em 12 tribos, e as 10 tribos do norte formavam uma região na qual Samaria era a capital. Ben-Hadad era o rei da Síria, que por profecia de Deus, Deus falou que ia levantar inimigos do norte para invadir a Israel. E Ben-Hadad estava ali sendo esse instrumento de Deus, infelizmente, para fazer mal ao povo de Deus. Como assim? Deus levanta inimigo para fazer mal a gente? Faz isso. Deus de vez em quando faz isso. E foi isso que Deus estava fazendo. Deus estava levantando Ben-Hadad para invadir Israel, assim como levantou Israel para invadir os cananeus. Fechou? Os cananeus, terra prometida. Para Israel entrar na terra prometida, quem morava na terra prometida teve que ser morto ou expulso.
O que Israel fez com o povo do cananeu, Deus está fazendo agora com o reino do norte. Mas pastor, não faz sentido, não tem lógica. Eu já falei, querido, não queria entender a matemática de Deus. O fato é que Deus está levantando essa nação, porque Samaria e todos os povos, todos os judeus, todos os israelitas dessas 10 tribos estavam adorando animais, estavam fazendo culto baseando-se em orgias, porque era assim que os cananeus adoravam seus ídolos, Baal, Azerá e todos os outros deuses eram adorados através de relações íntimas sexuais. Os homens de Israel, então, atraídos pela tentação do seu corpo, atraídos pelo povo cananeu, deixou de adorar a Deus como deveria. Eles continuavam indo no culto de vez em quando, mas eles passavam horas nos cultos a Baal, porque lá o negócio rolava solto. Deus foi olhando para aquilo e fala: gente, não foi para isso que eu coloquei vocês nessa terra? Deus começa a ficar com raiva do povo, porque Deus colocou eles naquela terra, porque eles juraram obediência a Ele. No momento em que esse povo desobedece a Deus e começa a cultuar a outros deuses, Deus falou assim: olha, a terra era para vocês, mas vocês estão me abandonando, pois agora vai vir inimigos. E Deus levanta então Ben-Hadad. Está acompanhando? Ben-Hadad então vem. Só que Ben-Hadad, olha como que Deus é bom. Deus brinca com os corações dos reis. No livro de Salomão diz no livro de Provérbios que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quiser. Quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. E Deus agora está brincando com Ben-Hadad. Ben-Hadad se reúne com os seus chefes do exército e fala: ó, nós vamos armar uma cilada para Jorão. Jorão era o rei de Samaria. Quando ele passar por aqui, Deus ia lá à noite no ouvido de Josué, de Eliseu. Você pode ler o texto e tudo, estou comentando para poder agilizar. E falava: olha, fala com Jorão para não passar por determinado lugar, porque ali tem uma cilada para ele. O profeta chegava para o rei de Samaria e falava: ó, não passa por tal lugar, porque o rei Ben-Hadad vai estar lá com o exército, vai te pegar. Deus livrava. É isso que está nos versículos 1 e 2. Observe aí no capítulo 6, 2 Reis. Aliás, versículos 8 e 9. Está aí. Toda vez que acontecia, o rei era avisado. Aí chegou no versículo 11, o rei da Síria ficou com muita raiva. E está dizendo: tem um fofoqueiro aqui no meio. Tem um traidor. Porque toda vez que a gente reúne para fazer aqui a cilada, vai lá e conta e a cilada não dá certo. Mas tinha um entre eles que falava assim: não, rei, não tem fofoqueiro nenhum não. Todo mundo está colado com o senhor. A questão é que lá, diga comigo, lá, entre Israel, tem um Eliseu. Olha que coisa linda. Até o inimigo reconhecendo a autoridade quando alguém anda em santidade. Lá tem um homem, Eliseu, e esse homem tem tanta intimidade com Deus dele, que tudo que o Senhor fala no seu quarto é como se Eliseu estivesse lá dentro. Observa o texto. É como se Eliseu estivesse lá. O Deus dele fala tudo. O rei falou assim: é isso mesmo? Pois encontre esse homem, prenda-no. E é esse o cenário. O exército então vai à casa de Eliseu. Fazer o quê? Prendê-lo. Parece que às vezes quanto mais está orando, né? Mais luta vem. Para a gente estar começando a buscar a Deus. Quanto mais, eu falei aqui, acho que foi domingo passado, irmão. Se você não quer passar por luta, que vai ser impossível não passar, você vai passar do mesmo jeito, é só não estar perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais luta você vai passar. Isso é um fato. Entenda isso. Não pegue minha palavra fora do contexto, tá? Eu expliquei bem isso aqui. Porque é isso. O inimigo não vai ficar feliz porque você está buscando a Deus. Você está aqui na igreja, você acha que o inimigo está lá. Vai lá. Não, ele está furioso. E ele vai usar pessoas para te atacar, te retalhar, porque você está buscando a Deus. Isso é fato. Então, Eliseu está lá, bate na porta. E ele fala com o servo dele. Inclusive está faltando isso, né? Eu tenho falado, cadê os adolescentes aí, os meninos? Está na hora de colar mais perto do pastor, meu filho. Mais perto de homem santo, de mulher santa.
cola junto, porque toda vez que vier o BO, você está perto. Mas na hora que vier o livramento, você vai conseguir ver e ter experiência com o Senhor. Depois eu conto para vocês. Sai um menino, um adolescente. E na hora que ele sai, é que ele vai enxergar: estamos com problema. O que faremos? Ele chama por Eliseu. Esse menino representa pessoas que, assim como ele, apenas se limita a ver o mundo natural. Infelizmente, ele andava com um profeta, um dos profetas mais cheios do Espírito Santo, Espírito de Deus no Antigo Testamento. Mas mesmo assim ele estava olhando com os olhos carnais. Você pode estar perto do homem mais santo, você pode estar perto, você pode estar no culto mais cheio do Espírito Santo, e ainda está com a sua visão carnal. Deus pode estar falando de maneira tão poderosa, e ainda assim você achar que é só barulho. Porque isso não é sobre o ambiente, é sobre como você está no ambiente. E eu aproveito para te perguntar: como que você está aqui hoje? Como que seu coração está aí? Aberto para ouvir o que Deus está falando? Então o texto diz, vem comigo, no versículo de número 15, que o servo sai pela manhã, encontra, e ele diz: ah, meu Senhor, o que faremos? No versículo 16, o profeta responde. Ele está lá dentro, lavando vasilha, arrumando a cama, sei lá, escovando os dentes, e sai e diz para ele: não tenha, mas não tenha, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E eu fico imaginando o bug que deu na cabeça desse jovem. Como assim? Eu só estou olhando e só estou vendo exércitos armados até os dentes, e só tem eu e ele aqui. Como ele está falando que nós somos mais do que o inimigo? Às vezes, irmão, você esquece um detalhe: você e Deus já é a maioria. Você está entendendo isso? Então, nesse texto, eu queria falar uma coisa. Você precisa aprender a enxergar de maneira ampliada. E como fazer isso? Qual o poder de ter uma visão espiritual ampliada? Primeiro, observe o versículo 15. O discípulo de Eliseu vai dizer: ah, meu Senhor, o que faremos? O poder de ter uma visão ampliada tem a primeira eficácia, porque quando você tem um poder da visão ampliada, você não cai em pânico. Ei, você não fica ansioso diante dos problemas. Eu vou repetir: quando a minha visão espiritual é ampliada, eu não vou conseguir, ainda que você queira, entrar em pânico diante de algum problema. Você já se sentiu assim? Em pânico? Angustiado? Ansioso? Aflito? Desesperado? O que eu vou fazer? Vou morrer? Pois é, esse é o cenário do menino. Mas quando você olha para Eliseu saindo à porta, Eliseu fala: fique tranquilo. Olha a diferença de equilíbrio emocional. Olha a diferença de equilíbrio espiritual. Um desesperado e o outro confiante. Você já esteve ao lado de uma pessoa que parece que o negócio está caindo, o teto está caindo, e a pessoa está tranquila? E você, como essa pessoa consegue, gente, ficar tão em paz? O texto nos mostra. O povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 14, como eu disse, está pensando que vai morrer, mas existe uma palavra de Deus. Vamos lá, Êxodo capítulo 14, para aquele povo, e é para mim e para você também. Está escrito aí, ó, versículo de número 13, Êxodo 14, verso 13. E Moisés respondeu ao povo. O que Moisés respondeu, irmão? Eu quero um coro bem lindo. Vamos lá. E Moisés respondeu ao povo, alto: não. O povo vai morrer. E Moisés: relaxa, calma, tranquilize. Irmão, diante da luta, você tem entrado em parafuso ou tem ficado calmo? Não dá para conceber um crente que confia em Deus
se desesperar. Eu respeito você que desespera. Eu entendo e sei que existem situações que realmente o mecanismo de defesa que a gente tem para lidar com isso é o desespero, é o choro, é gritar. Mas isso para quem ainda não desenvolveu a visão espiritual. Porque para quem já desenvolveu maturidade espiritual e visão espiritual sabe que até nos piores BOs da vida, Deus tem um propósito. Até nas circunstâncias mais difíceis que você enfrenta, Deus tem um propósito. Então quando eu estou enfrentando uma luta, qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Ei, me fale aí. Uma doença de um parente? A morte, um falecimento? Ei, eu não sei qual seja, mas até nas circunstâncias mais difíceis, Marta e Maria estavam desesperadas, chorosas, porque seu irmão Lázaro havia morrido. Mas Jesus chega lá, vê a tristeza, até chora com elas. Mas o que ele diz para os seus discípulos? Vamos lá, porque o meu irmão Lázaro dorme. Jairo chega para Jesus e fala: minha filha está doente. A má notícia encontra Jairo no meio do caminho, dizendo: olha, pode deixar o mestre em paz, porque sua filha já morreu. E o que Jesus faz? Vamos lá. Irmão, entenda uma coisa. Se esse Jesus que você diz seguir tem poder de ressuscitar um morto há 4 dias, uma menina que acaba de morrer, o que ele não pode fazer por sua vida? O que ele não pode fazer por nós? Agora, ele pode fazer. Ele pode fazer o que ele quer. E quando ele não quer? E quando a resposta dele é simplesmente assim: não vou fazer. Eu recebi uma notícia de que minha tia estava prestes à morte. Na verdade, minha irmã não falou isso não, que eu tinha que viajar. Ela me poupou. Mas ela disse: Patrick, seria interessante que você viesse hoje, porque tia não está legal, eu tive que levar para o hospital. Aí você já sabe, ela não era de me chamar para ir assim, qualquer coisa. E eu falei: tia, não está somente mal. Mas tudo bem, arrumei, já estava ali, chateado, triste. E eu cheguei, eu só fiz um pedido para Deus. Quando eu cheguei no hospital, ela já estava ali com aquela ronqueira, né? Infelizmente, já prestes a falecer. E eu falei assim: Deus, me dá a oportunidade, pelo menos, eu pedi isso para Deus, pelo menos ela me entender. Uma única palavra, uma única frase. Eu queria dizer que eu a amo, antes dela falecer. E qual foi a resposta de Deus? Não vou deixar. Amados, isso me deixou tão amargurado, porque eu nunca fiquei com tanta raiva de Deus, porque eu sei que ela ia morrer, Ele quis levar, eu entendi a morte, mas eu não entendi o porquê que Ele não deixou que ela entendesse uma frase minha. E eu fiquei: mas Senhor, eu te sirvo desde criança, Senhor, e tal. Não, simplesmente, irmão, vai ter coisas que Ele não vai querer, e está tudo bem. Por quê? Porque Ele é seu Senhor. É você que deve obediência a Ele, não Ele que deve obediência a nós. Está fazendo sentido? Então esse primeiro ponto é que quando você tem uma visão espiritual, você não dá calundu quando as lutas vêm. Você não dá birra. Você não dá chilique. Você não desespera. Você não se angustia. Por quê? Porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na dor. Deus tem um propósito na notícia ruim que chega pela manhã, ao meio-dia ou à noite, não importa, notícia ruim não tem hora para chegar. Você pode receber uma anjo, e a pergunta é: como você vai reagir a isso? Como alguém que não tem esperança? Como alguém que serve a Baal, a Maria, a José, ou como alguém que serve o Senhor dos exércitos, aquele que era e que é e que há de vir, aquele que é o início e o fim, aquele que é o alfa e o ômega? Ele é o Senhor de todas as coisas. É por isso que o Salmo 112 é um dos que eu mais amo, e eu vou repetir ele de novo, rapidinho, só o versículo, Salmo 112, vem comigo, irmão, em nome de Jesus. E olha, eu creio que Deus está falando ao seu coração, que está questionando pelas notícias ruins que às vezes tem recebido ultimamente. Deus está falando para você: você é servo e não Senhor. Entenda o propósito dele em meio às notícias ruins que chegam. Salmo 112, o versículo de número 7. Olha o que está escrito, verso 6, aliás.
diz o seguinte: acharam? Diga amém. Salmo 112 diz: o justo jamais. Opa, é de vez em quando? Não. Jamais será o quê? Abalado. Por que não será abalado? Para sempre. No versículo 7: não temerás, seu coração está firme, confiante no Senhor. Irmãos, entenda, eu tenho ficado preocupado porque a gente ouve muita música falando: você vai receber uma bênção, você vai receber uma boa notícia, você vai receber e as coisas vão acontecer. Irmão, entenda, a vida que nós levamos no nosso dia tem mais a ver com más notícias do que boas. Seria irresponsabilidade minha e é irresponsável, uma irresponsabilidade espiritual de qualquer um que está pregando e ficar prometendo que vida com Deus é apenas uma vida de boas notícias. Não é. O Evangelho é a boa notícia. E qual é a boa notícia do Evangelho? Você era pecador, estava condenado ao inferno, mas Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que você tivesse vida e a tivesse com abundância. Essa é a boa notícia, de que você foi salvo da morte, do inferno e da ira de Deus, e que um dia você vai morar na eternidade com Ele. Essa é a boa notícia, e nós temos que estar satisfeitos. Por isso que o justo não será abalado, porque ele já tem uma boa notícia que supera qualquer outra má notícia. Irmão, qual é a notícia melhor de que você está salvo em Jesus Cristo? Não, você está entendendo? Tem alguma notícia melhor do que essa? De que você estava condenado ao inferno e Jesus te resgatou, te restaurou e te deu uma nova vida? Tem uma notícia melhor do que essa? Não tem, irmão. E por que nós ficamos cabisbaixo, angustiado, em pânico, estressado, com raiva? Não quero ver irmão, não quero ver igreja, eu não quero ver marido, eu não quero ver ninguém. Olha, me deixa aqui. Na hora que a gente é assim. Eu quero te falar uma coisa. No momento em que a situação chegar, porque vai chegar, respira. E lembra o que Jó falou: ainda que minha carne apodreça, nos meus ossos eu louvarei ao Senhor. Ainda. Irmãos, entenda, querido, não existe má notícia que vai abalar a fé de alguém que já foi salvo na pessoa amada de Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você foi salvo, você foi salva, aleluia! O que faremos, meu Senhor? Relaxa, você serve a um Deus vivo, você não serve a um Deus morto. E é essa a segunda questão. Eu quero trazer para você o segundo motivo porque você tem que ter a visão ampliada. O primeiro motivo é porque você, tendo a visão espiritual ampliada, não se abalará por qualquer notícia. Na realidade, o Salmo 112 é mais claro: nenhuma notícia, diga comigo, nenhuma notícia me abalará, porque meus olhos estão abertos e eu consigo ver o Senhor em todas as coisas. Amém? Então aprenda isso. Morreu, vai chorar, vai sentir. Não estou falando de você omitir seus sentimentos, porque isso é natural. As emoções nos curam. Chorar alivia. Mas não estou falando que você não pode desesperar, entrar em pânico, achar que está tudo perdido, pensar besteira, porque seu coração está sendo firmado no Senhor. Mas segundo fator nesse texto, observe comigo o versículo 2 Reis, capítulo 6, agora o versículo 16. Enquanto você encontra, quero lembrar você uma frase do pastor John Stott. Ele diz: o cristão que só enxerga o que os olhos veem, nunca enxergará o que Deus está fazendo. Olha que coisa linda, né? O cristão que só enxerga, que só vê, só percebe o que os seus olhos humanos alcançam, nunca vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo. Irmão, Deus está fazendo uma obra linda na sua vida. E eu vou te provocar daqui a pouco para você pensar sobre isso. Versículo 16, 2 Reis, capítulo 16, capítulo 6, verso 16. O que é que o profeta diz? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando você tem uma visão espiritual ampliada, você não teme mais notícias. Em segundo lugar, você aprende a olhar as coisas do jeito de Deus. Olha que coisa linda.
É como se Deus pegasse aquele óculos, coloca o óculos aí da imagem. E fala: meu filho, você não está aprendendo, você ainda não está conseguindo ver? Veja aí como eu vejo. Sabe por que você quer divorciar? Porque você está olhando o seu casamento do seu jeito. Se você olhasse para o seu casamento do jeito de Deus, você estaria vendo outra coisa. Sabe por que você está querendo desistir das pessoas? Sabe por que você quer desistir da vida? Sabe por que você quer desistir das relações, do culto, da igreja, de vida coletiva? Porque você ainda não está enxergando do jeito que Deus vê. Porque a partir do momento que você colocar a lente dos céus nos seus olhos, e é sobre isso que vamos orar hoje, você vai começar a ver igreja diferente. Tem gente que fala assim: ó, eu sou cristão, mas eu não estou indo mais na igreja, porque a igreja é um povo problemático. Já viu o povo de igreja? O povo de igreja é uma fofoca desgramada. Pastor faz panelinha, a irmã não sei o que lá. E a gente começa só a ver os defeitos, né? A gente começa a enxergar. Irmão, quero falar uma coisa. Quem vê essas coisas na igreja, está certo. A igreja tem isso. Infelizmente. A igreja tem gente que faz fofoca, irmão. Na igreja tem gente que compra e não paga. Na igreja tem gente que trai marido, trai esposa, trai filhos, trai pai. Tem gente que fala mal do pastor e não quer dizer da esposa. Tem gente ruim. Tem. Você acha que é diferente dos tempos de Jesus? Não, não é. Vamos pegar a igreja de 12, os apóstolos. Os irmãos João, né? Os filhos do trovão lá. Coitados, era estressado. E os outros falavam mal dele. Temos o Judas, né? Que todo mundo lembra de Judas, só o traidor. Mas esquece, diante dele trair, ele era ladrão. Roubava oferta. Vocês ofertaram aqui hoje na igreja, né? Pois é. Ele pegava essa oferta e Jesus sabia, tá? Jesus era o pastor e sabia que estava roubando. Nós temos um Pedro que negou Jesus, falando: eu conheço. Olha, você é seguidor dele. Nem conheço. Nunca vi mais gordo. Entende? Nós estamos tendo homens que estão em transformação. Nós temos homens que ainda tem raiva, ira. E eu quero falar uma coisa, igreja. Sim, tem muitos defeitos. Tem muitos defeitos. E é porque ela tem muito defeito que ela é a ferramenta perfeita para tratar seu ego, seu orgulho, sua altivez. Tem um versículo em Provérbios capítulo 27 que eu amo, verso 17. Vê se eu não errei. Como ferro afia ferro, um irmão afia outro irmão. Irmãos, entenda. Sabe por que Deus fez você casar com um marido totalmente diferente de você? Ou com uma esposa totalmente diferente de você? Que a maioria dos casais é assim. Para quê? Para te afiar. Faca cega não corta. Pessoas que não são lapidadas não cumprem propósito. Para você cumprir todo o propósito que Deus tem para você, Ele precisa passar você no esmeril. E o esmeril que nós temos, olha para essa pessoa do seu lado aí. Olha, pode olhar. É ela. Se estiver perto da esposa, mais ainda. É o esmerilo. E você já viu quando a gente vai afiar uma faca? Sai faísca, não sai? Faísca. É incômodo. Sai sujeira quando você joga água. Mas é lá que Deus está lapidando. A igreja não é para ser perfeita. A igreja não é para ser perfeita. A igreja está caminhando ao seu estágio de perfeição, mas ela não é perfeita. Eu falo com os irmãos aqui direto: irmãos, eu não estou livre de um dia te machucar. O pastor me machucou. Sim, eu vou te machucar. Não estou falando se eu vou, não. Eu falo, vou, eu estou afirmando. Uma hora dessa, eu piso no seu pé. Vai acontecer. E o que você vai fazer quando isso acontecer? Sair com raiva de mim? Falar mal de mim?
A irmã vai pisar no seu pé, vai te machucar, vai te ferir. Você vai sair falando mal da irmã? Ou você vai fazer o que está lá no livro de Mateus capítulo 18? Se o irmão pecar contra você, procura você e seu irmão e resolva com ele. Fala, meu irmão, olha, aquele dia, aquela palavra me machucou. Não foi legal o que você disse e me feriu. Não sei se era porque eu estava mal ou porque você teve a intenção. O fato é que eu fiquei assim. O que nós vamos fazer com isso? Ah, pastor, não me ouviu. O que você vai fazer? Mateus 18, anota aí. Vai chamar uma pessoa espiritualmente madura. Pode ser o pastor, o líder, uma pessoa que você confia e que seja neutra na relação. E falar, meu irmão, vamos lá conversar com fulano, porque isso aconteceu. Eu fiquei ferido. E conversa com o irmão. Não rolou? Tem um terceiro nível. Chama a igreja. Que aí, no nosso caso aqui, igreja presbiteriana, o conselho apresente a demanda. Ah, pastor, não tem paciência comigo não. Comigo é assim, ó, não quer? Ó. Qual é a expressão que muita gente usa? Fugiu. Uma expressão aí. A gente não tem paciência. E aí a gente quer justificar o meu erro, a minha falha, com o machucado que o irmão... Não. Ele errou e você vai te machucar. E você errou em não tratar isso. Em não resolver isso. Sabe, irmão, o objetivo de uma disciplina, de uma correção, não é expor ninguém. É tratar o caído para recuperar. Só que nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. Ah, pastor, não vou fazer isso porque ela que fez, ele que fez, ele que tem, ela que tem. Não, meu irmão, você não está observando que enquanto você está acusando o seu irmão de ter feito algo de ruim com você, você não está enxergando o orgulho desse tamanhozão que está dentro do seu coração, que te impede de fazer o que a Bíblia manda. Está fazendo sentido ou não? Como que eu vou conseguir enxergar esse pastor? Quando a sua visão espiritual estiver ampliada, quando você tiver a maturidade espiritual que Deus quer que você desenvolva, aí você vai conseguir ver essas coisas com naturalidade. Não vai ser um peso, não vai ser um fato. E é por isso que eu vou para o final. Segundo lugar, porque a sua visão espiritual precisa ser tratada, tem que ser ampliada, porque somente com ela ampliada você vai conseguir ver as coisas do jeito de Deus, não do jeito que os homens veem. Eu vou ver uma luta, uma circunstância na igreja, um desafio na igreja do jeito de Deus. Eu vou ver uma perseguição que eu cometo do jeito de Deus. Imagina aí, se fosse Judas vindo, depois de ter falado mal de você, ter vendido você por 30 moedas de prata. Irmão, 30 moedas de prata, irmão. Jesus falasse, ô miserável, se era para vender, vendesse mais bem feito, mais vendido. E aí depois o camarada vem com a maior cara de pau. Jesus, meu amigo, lasca-lhe um beijo em Jesus. Se fosse você, se tivesse descobrido que alguém tinha feito a mesma coisa com tu, o que você faria? Ah, seu fingido, vem aqui um beijo, toma. Não. Você acha que Deus não está tratando com você? Pessoas ruins e falsas não é para te amaldiçoar, é para te tratar e tratar profundamente o seu orgulho e te fazer mais parecido com Jesus. Você só precisa aprender a enxergar por esse ângulo. Pessoas ruins, pessoas maus, pastor, por que elas existem? Elas existem para te fazer mais parecido com Jesus. Como eu vou treinar perdão se não tem alguém que me fere? Como eu não vou treinar o amor incondicional se não tem alguém que amá-la, que eu tenho que amar mesmo não querendo amar? Como? Você só precisa aprender a olhar pelo jeito de Deus. Com essa visãozinha carnal da Globo, da TV, das redes sociais, não vai rolar. Você tem que ter uma visão além disso. Está fazendo sentido, irmão? Você pode aplaudir Jesus e dar um glória a Deus aí? Aleluia! Abra a visão. Pare de olhar as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, da maneira sua. Comece a ver as coisas do jeito de Deus. Eu finalizo com o terceiro motivo. Porque minha visão precisa ser ampliada. E eu leio o versículo 17 com vocês. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Amados, olha que lindo. No versículo 17, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que
Veja, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas com alguns anjinhos. Deus chegou no céu e falou assim: tem algum anjo aí desocupado? Desce lá para ver Eliseu. Foi assim? Como que estavam as montanhas? Como estavam as colinas? Como estavam os montes? Ah, meu Deus do céu, eu estou sozinho aqui. Como estavam os montes? Você acredita que aqui está cheio de anjos, cheio de servos do Senhor, ministros com labaredas? Então aplaude e glorifica, agradeça a Jesus por isso. Estamos rodeados. Não estamos só. O rapazinho achava que, meu Deus, vamos morrer. Ele não estava conseguindo enxergar que estava rodeado de segurança. Rodeados de anjos, armados até os dentes. Se vir, leva. Se cruzar a linha, sou o primeiro. Irmão, entenda. É isso que um cristão precisa viver. Nós estamos num mundo tão perdido, tão difícil. O mundo está difícil, irmão. Para crente vai piorar. Não acha que vai melhorar para crente, porque não vai. Crente, entenda isso, vai piorar. Olha para a juventude. Olha para os casamentos. Todo dia uma notícia, alguém se separou, alguém não sei o que, um menino, moço, tem adolescente matando o pai. Tu acha que o mundo vai melhorar? Não vai. Me desculpe, irmão. Ah, pastor, você está sendo pessimista. Não, estou sendo realista. 2 Timóteo capítulo 3 diz que o mundo vai de mal a pior. E tu acha que eu vou vir aqui falando para vocês, relaxa, meu irmão, não vai não, irmão, vai ficar difícil. O que você precisa compreender é como você vai estar preparado para lidar com essa realidade. Irmão, a perseguição aos cristãos está no início, ainda nem temos tanta pressão, mas vai chegar um momento que você vai ser pressionado a negar sua fé na sua escola, no seu trabalho. Vai chegar um momento em que você vai escolher o silêncio do que falar. Por que as igrejas não estão vindo mais ninguém? O povo nem evangeliza mais, não convida mais, está tudo com vergonha. Vai que eu for para chamar para a igreja e essa pessoa não gosta de crente, não gosta. Acontece, irmão. Então eu quero falar uma coisa. Em terceiro lugar, porque você precisa ter uma visão ampliada. É porque somente uma visão ampliada consegue enxergar, ter o seu propósito ampliado. Somente uma visão ampliada gera propósitos ampliados. Quanto mais você enxergar, mais você vai entender o porquê você está aqui. Quanto tempo você tem de crente? Estou perguntando agora. Você que é novo convertido, fica tranquilo, tá? Mais velho, igual eu. Você já se perguntou o que de fato, eu não estou falando o que você acha não, o que de fato, você tem clareza, Deus me trouxe a esse mundo para, completa a frase, para quê? Pregar o evangelho. Eu sei, pregar o evangelho é a missão de todo mundo, não é algo seu não. Eu quero falar o que Deus tem com você de maneira específica. Eu não sei, pastor, tá vendo? Quem não sabe para onde vai em qualquer lugar, serve. Se você como crente não sabe qual o objetivo específico pela qual Deus te criou, como que você vai cumprir seu propósito? Como que você vai fazer? Como você vai chegar ao final da vida? Como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele falou, olha, tudo que eu tinha para fazer, passei a régua, agora é só esperar encontrar com o Senhor. Jesus chega na cruz, ele está na cruz e diz, Pai, está consumado, em suas mãos entrego meu espírito. Isto é, Senhor, o que eu tinha que vir para fazer, fiz, concluído. Consumado está concluído, fechei a conta, zerei o que eu tinha que fazer. Está tudo certo aí. E no último dia da sua vida, você vai ter segurança de dizer, Senhor, o Senhor me criou para isso, está feito. Tu morresse hoje, você teria cumprido o propósito pela qual Deus te criou? Ou você acha que você veio esse mundo só para fazer volume? Tu acha que você veio para esse mundo só para ser mais um? Nos 7 bilhões e 300 milhões de homens e mulheres que existem na face da terra, Deus precisava criar você porque estava faltando um espacinho ali, tinha que preencher, então vou criar o Tiago e colocar ali. Não foi.
É o que a Bíblia diz para a gente, irmão. Salmo 139. Prometo, é o último versículo que eu vou ler. Salmo 139, versículo 16. Vai lá, Tiagão. O Tiagão assumiu a posição. Tiagão. Coloquei aí, Tiago. Isso. Vamos lá. Versículo 16 aí, Tiago. Salmo 139. Deixa eu abrir a minha aqui. Vamos comigo? E a gente finaliza. Você não foi criado à toa. Vamos ler aqui. Vamos lá. Juntos. Os teus olhos me viram. O meu. Para aí. Embrião não é vida, irmão. O povo que quer aprovar aborto. Deus te viu lá, ó. Microscopicamente. Deus te enxergou. O embrião. No útero. No momento em que o gameta masculino e o feminino se juntou, aconteceu a primeira multiplicação das células. Olha lá, que gracinha. Imagina Deus no céu, os anjos, uhul, mais um. Deus te viu. E já lá, embrião, Deus falou, deixa eu ver, Patrick vai conviver quantos o quê? Dias. Deus não conta a nossa idade em anos. Deus conta a nossa idade em... Se você fosse contar quantos dias você viveu, já viveu até agora, quantos você já viveu? Pastor Rick Warren, quem já leu uma vida com propósito, ele fez um cálculo lá e ele disse que nós vivemos na Terra entre 27 mil a 28 mil dias. Na época que eu li o livro, acho que pela segunda vez, eu fiz o cálculo. Na época, eu já tinha vivido 12 mil dias. Eu não sei quantos dias eu já vivi. Eu só sei que está faltando pouco para completar os 28 mil. E você, está faltando quantos? E nesses dias que você já viveu, algum deles, pense comigo, você já teve clareza que estava fazendo exatamente o que você nasceu para fazer? Porque senão, meu irmão, diga comigo, o tempo está passando. Vamos lá. Todos os dias determinados para mim foram o quê? Escrito. Ó, legal, que legal, hein? Deus empolgado escrevendo a sua história. Ó, gente, eu amo isso. Antes de qualquer um deles, quando foi que Deus escreveu a sua história? Quando foi? Olha lá a resposta. Antes dele existir. Diga comigo, eu não sou acidente. Irmão, eu nasci, irmão, já vou ouvir minha história aqui, eu não vou contar mais, mas eu nasci de um adultério do meu pai. E por muito tempo eu ficava muita raiva de meu pai. Até hoje, quando eu vejo alguns homens, me dá raiva, porque para mim não era concebível o que meu pai fez com a esposa dele. Ainda mais quando eu conheci a esposa dele, que a esposa dele me tratou como se fosse um dos seus filhos. Mais raiva do meu pai, eu fui infeliz. O que você foi deixar essa mulher? E foi infusar com minha mãe, ainda enganá-la ainda por quase 8 anos. Deus teve que tratar isso, porque eu me sentia inferior. Toda vez que eu ia na casa de Dona Santa, não sei se ela vai assistir essa mensagem, eu falava, Dona Santa, me perdoa. Ela, por quê, meu filho? Porque meu pai fez. Aí um dia ela chegou para mim e falou, meu filho, para de me pedir perdão, porque o errado foi seu pai, não foi você. E eu me senti assim, um acidente. Alguém que nasceu de uma situação indesejável. 30 anos depois, agora, recentemente, descobri. Deus teve que tratar muito. Que ele fez com que minha mãe tivesse um aborto. Eu falei, meu Deus, esse camarada, ele faleceu, eu tinha 8 anos de idade. E nesse dia eu falei assim, se esse homem estivesse vivo, Deus levou ele na hora certa. Porque eu fiquei com tanta raiva. Mas se eu tivesse só, não sei o que eu ia fazer, não. Eu com vontade de ter mais um irmão. Irmão, entenda bem. Você não é um acidente. Seus filhos não são acidentes. Eu não planejei. Quem disse que é você que planeja filhos, querido? Filho, não é você, papai, que planeja. Quem planeja é o Senhor que te criou.
E é por isso que eu quero falar uma coisa: você não está nessa terra para encher buraco, você não está nessa terra para ser mais um, você está nessa terra para cumprir o maravilhoso propósito, plano eterno de Deus para a sua vida. Deus te fez de maneira personalizada. São mais de 200 milhões de óvulos, 200 óvulos, 200 mil ou 200 óvulos que uma mulher espelhe no decorrer da sua vida. São mais de 64 milhões de espermatozoides que o homem libera em uma única ejaculação. E Deus acertou você. Você acha que isso é obra do acaso? Não. Você tem um chamado de Deus que talvez você ainda não saiba. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele está ampliando a sua visão. Se você estava desgostoso da sua vida, se você estava desistindo da vida, se você estava angustiado com o seu casamento, Deus não dá ponto sem nó. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Aleluia! Adore Jesus. Deus te criou. Pastor, mas já estou idoso, não importa. Jesus disse, aliás, Deus disse por meio do profeta Joel, que nos últimos dias os jovens terão visão. Quem é jovem aí? Quem é jovem? Aleluia. Eu vou liberar para os jovens e até os 100 anos. Quem é mais jovem? Tem mais algum jovem aí? Os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Tu acha que está na Bíblia por acaso? Não está. Você tem observado o quanto a nossa juventude está sem visão, está sem referência? Eu chego para os meninos do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, já terminando. E aí, querido, e aí? O que você pensa em fazer? Não sei. Vai fazer o Enem? Eu acho que não. Pensa em fazer um curso? Ah, estou fazendo a Alfa porque ganho dinheiro. Sem perspectiva, sem visão. Mas eu quero orar para que os adolescentes dessa casa, amém? Tem algum? Cadê? Vai lá, Tiagão, vai lá, Estezinha. Os jovens dessa casa, diga, eu recebo. Vamos lá, irmão, recebe visão de Deus para o seu futuro. Você pode aplaudir Jesus. Eu recebo visão, eu vou ter visão. E para você que já acha idoso, que não tem mais lenha para queimar, a Bíblia diz, os velhos terão sonhos. Tem muita gente, irmãos, por muito tempo eu procrastinei em começar uma nova faculdade. Eu sempre queria, mas eu não começava porque, sabe, minha esposa, Tayana, não me deixa mentir. Eu achava que eu ia morrer antes dos 40. E um dia ela falou, se você achasse que ia morrer novo assim, por que você casou comigo? Por que você casou? Eu falei, não, eu nunca tive uma perspectiva de que até Deus curar exatamente essa falta desse pai. Ele me curou. E ontem eu estava me percebendo, meu Deus, falta 4 anos para a faculdade acabar. E eu estou vivendo cada dia. Falta 4 anos, eu já estou me vendo, né, atendendo as pessoas. Eu já estou lá nesse... Por quê? Eu quero falar uma coisa. Não importa quantos anos você tem, Deus está renovando os seus sonhos aqui hoje. Projetos que estavam mortos, Deus está renovando. Você acredita? Diga, eu creio nisso. Deus renova seus sonhos. Você pode ficar de pé, adorar Jesus. Aleluia! Vamos adorar Jesus.